Pai do Senhor, meus queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado pela oportunidade que os irmãos estão nos dando de poder adentrar dentro da sua casa nessa noite de quinta-feira, terceiro episódio da série Cheios do Espírito Santo. É um prazer poder falar contigo, é um prazer poder estar aqui contigo. E eu creio que Deus tem algo especial ao nosso coração. Em épocas de dificuldade, o Espírito Santo tem nos movido a poder falar um pouco do amor de Jesus, falar um pouco da pessoa do Espírito Santo. E nessa noite aqui nós estamos mais uma vez. Espero que você fique conosco, agora já um pouquinho mais cedo. Nós vamos terminar mais cedo, então nos acompanhe aí. Está comigo o Rafael, também de Lima. Quero que ele se apresente aí para vocês. São meus irmãos. Pai Senhor. Bênção. Amém. E o intuito nessa noite é adorar o nome do Senhor. É a terceira quinta-feira. Na primeira quinta-feira nós tivemos uma bela introdução sobre o Espírito Santo e a sua divindade. Na segunda quinta-feira, né, Rafa? Nós aprendemos sobre o que verdadeiramente apaga o fogo do Espírito Santo. E nessa quinta-feira o Espírito Santo me impulsionou durante esses dias a falar sobre uma geração que não se contamina com as iguarias e com os prazeres da Babilônia. Nós estamos esperando os irmãos adentrarem para poder glorificar o nome do Senhor. Eu lhe peço que você compartilhe esta live, que você convide alguns amigos, porque nós acreditamos verdadeiramente, piamente no poder da manifestação da presença de Deus. Nós estamos aqui porque nós acreditamos numa geração que não se contamina e se decide ser cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero dar a oportunidade dos meninos já estar adorando o nome do Senhor, para que daqui a pouco nós possamos entrar nesse estudo. E você, faça um favor para mim, compartilhe, interaja, mande aos grupos de WhatsApp, mande aos grupos familiares, divulgue na sua linha de transmissão, porque nós sabemos que essa palavra vai ao encontro do necessitado e pode mudar uma história. Vamos adorar? Derramar
Deus. Abençoe os irmãos que já estão conosco. Eu tenho algo para dizer para você que está conosco. Nós vamos estar falando hoje, nessa série Cheios do Espírito Santo, sobre uma geração que não se contamina com os prazeres e com as iguarias da Babilônia. Durante esta semana o Espírito Santo me incomodou a trazer uma reflexão a respeito disso. Nós acreditamos que nós podemos ser uma geração que não se contamina. Eu tenho algo para te dizer. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de emocionalismo, mas eu estou sentindo algo de Deus diferente nesse ambiente. Fique conosco. Deus abençoe a todos os irmãos. O presbítero Levi é nosso líder de jovens. Fique conosco, Levi. Deus abençoe o presbítero João Marcos, meu amigo, líder de jovens da Ida do Colombo. Fernando Ortega, Deus abençoe, meu amigo. Gustavo, pastor Gustavo Moreira, Ministério de Catanduva, um companheiro, um amigo que Deus me deu. Todos os jovens, o pessoal que aqui está. Compartilhe. Dona Clarice, Deus abençoe. Compartilhe com alguém. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você. Nós vamos estar louvando mais um hino, é o tempo de mais alguém entrar. Acabou agora há pouco a live na igreja dos adolescentes, os meninos estavam tocando, vieram para cá. Nós vamos louvar mais um hino. E logo depois nós vamos entrar no estudo da palavra. Eu quero deixar um forte abraço aqui ao meu pastor, o pastor Ademilson, a toda a sua família, irmã Claudineia. Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe Vitória, Mateus. Deus abençoe meu amigo Mateus. Aleluia. Espírito de Deus.
Ore aí, ó. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. O Espírito Santo quer te ensinar. Podes me usar, Senhor. Declare na sua casa. Ele quer te usar. Abre o meu coração. O avivamento começa agora. Ele quer te usar. Para me ensinar o caminho que devo seguir. Aleluia. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração. Louva-te mais o que eu mereço, adorar-te mais profundo que eu pensei, Aleluia. servir-te é tudo que eu espero, o que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, esse louvor a Pai. Aleluia. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me usar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu queres. Para o meu coração, para me ensinar Aleluia. Sinta a presença de esse Deus. caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro meu coração. Glória a Deus. Deus abençoe o presbítero Paulo, ali da igreja de Rio Claro, do PQU, pastor Geraldo, pastor Cisac Valadares. Deus abençoe, meu amigo. Muito bom ter tua presença aqui. Deus abençoe Hector, Fábio Ramos, pastor Fábio Ramos de São Paulo. Deus abençoe a sua vida. Também Gabriela Penido, Deus abençoe. Forte abraço, Pai do Senhor. Thales, todos os irmãos. Queridos, fique comigo 50 minutos aí. Porque eu sei que Deus tem uma palavra ao seu coração. Nós começamos essa conferência numa introdução ao Espírito Santo, usando a vida do pastor Ademilson. Quinta passada nós falamos o que apaga o fogo do Espírito Santo, e essa semana Deus me impulsionou a falar de uma geração que não se contamina. Você que está com a Bíblia, abra comigo livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. É um texto muito conhecido que diz assim: E Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Só baixa um pouquinho. Ô Rafa, nós estamos vivendo um período difícil.
Mas eu tenho certeza de algo no meu coração, aos ouvintes, aos irmãos que aí estão, que dá para nós vivermos na Babilônia e não se contaminarmos com ela. Eu vou te dar um pano de fundo histórico rapidamente, mas o contexto babilônico aqui deste cativeiro é o mundo. Babilônia é mundo, onde vivemos. Não se contaminar com a Babilônia, Rafa de Lima, é viver na Babilônia, viver nesse mundo e não se contaminar com os prazeres e com as iguarias que esse mundo tende a me oferecer. O que estava acontecendo aqui nesse período? O rei Nabucodonosor, por permissão de Deus, ele se levanta contra Judá e vai e traz o povo de Deus cativo a um cativeiro de 70 anos. Isso é tão sério que os profetas bíblicos são conhecidos na Bíblia como os profetas do exílio, os pós-exílios e os pré-exílios babilônicos. Duraria 70 anos, os profetas vieram a profetizar tudo isso. Só que com isso, Rafa, aconteceu pelo menos 3 coisas muito importantes. Meu amigo João Marcos, com isso, 3 coisas aconteceram. A primeira, o templo foi destruído. Eles não tinham mais um lugar de adoração. É por isso que no Salmo 137, aos irmãos da Ítalo Colombo, uns 3 anos atrás, eu ministrei sobre o Salmo 137, que diz que eles estão sentados à beira do rio chorando, pendurando a sua harpa no salgueiro. Por quê? Porque eles já não queriam mais adorar, o templo foi destruído. A segunda coisa que acontecera foi que os muros da cidade foi completamente destruído. O muro fala de proteção, acabou-se a proteção. E a terceira coisa, isso é um dos fatos mais importantes, se você for em Israel hoje, é um dos fatos mais discutidos, é que a Arca da Aliança desapareceu. Os judeus, só para poder informar, os judeus, eles adoram no Muro da Lamentação, porque o Muro da Lamentação é o lugar mais próximo da Basílica Dourada, onde ficava o Santo dos Santos naquele tempo. Eles acreditam que a Arca da Aliança está nas profundezas, naquele lugar, naquela Basílica Dourada de Jerusalém. Os muçulmanos também que dominam aquele lugar hoje acreditam em algo especial a respeito de Maomé ali naquele lugar. E nós? Se a arca representa a presença, Rafa, e nós, e a igreja? A igreja vive essa presença todos os dias. Deus abençoe o pastor Paulo, Palmares Paulista. A igreja vive essa presença todos os dias. Porque quando eu aceito a Jesus, o Espírito Santo faz morada. Tem um hino, Rafa, do Coral Comunhão, lembra? Lembra de Lima? E fazer morada. O Espírito Santo faz morada, a presença entra dentro de mim, e agora essa presença, ela está dentro de mim. Eu já venho numa palavra profética nesse contexto histórico dizer para alguém: independente da situação que você está passando, você é privilegiado, porque o Espírito do Senhor habita em ti. Glória a Deus. Só que o rei Nabucodonosor, é o que eu já estou entrando no texto, no 3º ano do reinado de Joaquim, o rei Nabucodonosor, ele vai até Judá e ele traz cativo o rei, os utensílios da casa, e ele manda, Rafa, olha que interessante isso, isso vai tremer para algum jovem aí, e ele manda buscar em Jerusalém príncipes. O versículo 3 do capítulo 1 de Daniel diz: de linhagens reais, nobres. E aí o rei dá algumas características, eu anotei aqui como um questionário. E nessa logística, quando o eunuco vai
quando Aspenas vai, o chefe dos seus eunucos, vai até Jerusalém buscar, a pedido do rei, esses homens, a Bíblia diz que dentre eles vem Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o que aconteceria? Quando eles chegassem, eles iriam se alojar no palácio e receberiam treinamentos. Mas tem uma coisa que me chama a atenção e faz estremecer a minha carne. É que as qualidades exercidas em Jerusalém por Daniel foi o ponto determinante para que ele ficasse no palácio na Babilônia. Entenda bem, Jerusalém tem uma representatividade da igreja. A Babilônia tem uma representatividade do mundo. O rei vai mandar o eunuco buscar homens de linhagem real e dar um questionário de qualidades. Não chegaram lá e mandaram buscar Daniel. Chegaram lá com algumas informações, e as informações, as qualidades que o rei queria, batia-se na vida de Daniel. Eu estou querendo te dizer que Daniel só ficou no palácio do rei porque ele tinha qualidades de Jerusalém. Ô Rafa, a gente está nesse meio de jovens há um tempo, viu, de Lima? Eu estou no meio dos jovens tanto na igreja como também eu dei muito aula na área secular. Eu vivi esses jovens. E no nosso meio eu vejo muitas pessoas dizer: ah, eu não tenho tempo para isso ou para aquilo. Ei, olha para cá, olha bem no meu olho. O texto bíblico está dizendo que a honra da vida de Daniel foi porque ele tinha qualidades predominantes de Jerusalém. Tem muita gente deixando as qualidades de Jerusalém e está querendo fazer a diferença na Babilônia, mas Deus me usa nessa noite para dizer, eu estou na introdução, para dizer para alguém que o que vai te levar longe, que o que vai fazer você prosperar, que o que vai fazer o sonho de faculdade se cumprir, o que vai fazer as promessas de Deus se cumprir na tua vida é quem você é em Jerusalém. Eu estou sentindo a presença de Deus e eu vou parar, abrir um parênteses e dizer para alguém nessa noite: lembra quem tu era em Jerusalém, porque faz tempo que tu mudou e Deus está te chamando para perto dizendo: eu lhe prometi, eu cumpro, mas eu faço só porque você tem qualidades de Jerusalém. Parece que eu vejo, Rafa, o rei Nabucodonosor passando um questionário para Aspenas. Está na Bíblia, o versículo 9, ou melhor, o versículo 4. Trazei jovens com qualidades, jovens. E aí ele vai apresentar um questionário, e quando Aspenas chega em Jerusalém, fala: eu quero esses jovens. E as qualidades desses jovens se encaixavam com Daniel. Enquanto tem alguém que quer deixar Jerusalém para ser honrado, está trabalhando muito, está tendo empecilho de muita coisa, Deus está dizendo: aquilo que você faz lá dentro na igreja vai ser o ponto fulminante da tua honra lá fora no mundo. É muito forte isso. E no questionário ele vem, a primeira pergunta, ó, linhagem real. Segundo a Reis 24:15 diz sobre isso. Aí no questionário sem defeito, eu fui pesquisar essa palavra sem defeito no seu contexto. É claro que aqui sem defeito fala de saúde física. Mas essa palavra no original, nesse texto, no capítulo 1, versículo 4 de Daniel, também vai falar, de Lima, que não tem a mácula, não tem a mancha. Eu já estou aplicando. Trazei homens sem mácula, sem mancha. Boa aparência, fala da parte física. Olha que coisa bonita, Rafa. Instruído em toda... Eu estou no questionário de Nabucodonosor, para poder trazer o povo para se assentar no palácio. Instruído em toda a sabedoria. Sabe o que significa isso? Eles precisavam ter habilidade na guerra, eles precisavam ter habilidade administrativa e eles precisavam ter ética religiosa. Para ir para o palácio era necessário cumprir os requisitos do questionário de Nabucodonosor. Ética religiosa, habilidade para a guerra.
e habilidade administrativa. Trazei também homens dotados de ciência. Presta bem atenção nesse ponto do questionário. Conhecimento adquirido. Só que logo após embaixo, Rafa fala assim, que discinem bem o conhecimento. Parece igual. Porque um é homens que tenham conhecimento e um que decine o conhecimento. E Deus me deu um ponto, conhecimento adquirido e conhecimento aplicado, habilidades para aplicar. Ei, não adianta ter conhecimento e não aplicar o conhecimento. Eu vou repetir. Eu estou com 2 músicos aqui, eu não sei tocar nada. Quem está me vendo e me conhece sabe, eu não sei cantar, eu não consigo. Só que eles tocam. O Rafael principalmente pega qualquer coisa e toca rápido. Tem conhecimento. Mas o que adianta pegar esse conhecimento e deixar guardado para você? Agora aplica. Eu preciso de homens aqui no palácio que tenham conhecimento, mas também eles têm a capacidade de aplicar esse conhecimento. É forte, Rafa. Passa para frente. Ensina o Murilo. Ensina quem está chegando. Porque uma hora você casa, não dá para ficar mais toda hora ali. Tá entendendo? Tá pegando? Conhecimento aplicado. Discerne o conhecimento. Apto, olha isso aqui que bonito. Ó, para você ir para o palácio, você tem que ser apto a servir. Está apto a servir e viver no palácio. Primeiro, se eu estou apto a servir, fala de obediência. Ó, quem é desobediente, fica tranquilo. Você vai ficar em Jerusalém ou você vai para o meio do povo. Aí Ezequiel é levantado no capítulo 1. Mas quer aprender? Quer ter honraria? Quer ficar no palácio? Então, você precisa obedecer. Não adianta você ter todas as qualidades e ter dificuldade de obedecer. Só que eu tenho que estar disposto a aprender, Rafa. Por quê? Porque eles foram chamados para o palácio e eles iriam ficar 3 anos ali em treinamento. 3 anos em treinamento. E eu ia aprender a linhagem, a língua, os costumes, as contas do aramaico babilônicas. Então eu tenho que estar disposto a aprender. Não é porque eu estou em Jerusalém que eu sei de tudo. Então quando você for para a Babilônia, se você quiser receber honra na Babilônia, o que vai fazer toda a diferença é quem você é em Jerusalém. Eu nunca vi, nunca vi uma pessoa que abre mão de algumas coisas para ser excelência em Jerusalém, para ser diferença na igreja, e Deus não honre ela lá fora. Essas pessoas são diferentes no serviço, essas pessoas são diferentes na faculdade, essas pessoas são diferentes no meio dos seus. Eu estou pregando sobre uma geração que não se contamina, que abre mão. Glória a Deus. Passou no questionário, agora vem para o palácio. E agora que eu quero começar a pregar. Eles vão passar, está no versículo 5, Daniel 1:5, eles vão passar um período de treinamento, de 3 anos. E aí vem aquele tão famoso versículo, que é dentro desse versículo que eu quero tirar 3 pontos de quem não se contamina. Tão famoso versículo 8, tão pregado em congresso de jovens, de adolescentes, tão pregado em reuniões de obreiros, que diz: eu, Daniel, assentei no meu coração não se contaminar com as iguarias e os manjares da Babilônia. Na versão King James, Rafa, Daniel diz: Daniel, porém, decidiu no seu coração. Eu aprendo que a geração que não se contamina com as iguarias, a primeira coisa que eu aprendo dentro desse texto, no versículo 8, é que eu preciso me decidir. Eu vou repetir, parece simples, mas eu vou repetir para você. Eu, Daniel, primeira pessoa, decido
não se contaminar. Decisão, Dilma. Tudo passa por uma decisão. A palavra assentou nesse texto fala no hebraico de alguém que decidiu no seu interior, na sua mente, de vontade própria, se decidir, não se contaminar. Ou seja, Daniel colocou no seu coração não se contaminar com os prazeres da Babilônia. Porque no versículo 5, quando eles são chamados para o palácio, o rei vai preparar banquetes. E no versículo 8 ele diz: eu assentei-se, possuí firmemente no meu coração. Provérbios 4, 23 diz: dentre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque de lá procede as saídas. Daniel falou: no meu coração eu decidi não me contaminar. Tome uma decisão. Sabe o que eu aprendo com a palavra decisão, Rafa? Que Daniel sabia o que ele queria da vida. Eu vou repetir. Em época de pandemia, eu preciso saber o que eu quero da vida. Decisão. Eu estou ministrando sobre uma geração que não se contamina, e essa geração é cheia do Espírito Santo. Para ser cheio, eu preciso me decidir. É tão forte esse negócio de decisão e de ser cheio, que Jesus vai dar uma ordem dizendo: não se ausentai de Jerusalém, porque do alto vem poder. Ficar em Jerusalém. Eu estou subindo, mas o Consolador está vindo aí. Permanecer em Jerusalém. Se decida a ficar em Jerusalém. E a Bíblia diz que passado 10 dias que Jesus sobe, aí vem o Consolador, aí vem a promessa, aí vem a língua, Atos capítulo, aí vem a língua, aí vem as línguas repartidas como de fogo, labaredas que pousaram sobre cada um. Ei, posso só abrir um parênteses? É línguas repartidas sobre cada um que lá estava. Mais ou menos 500 pessoas. Nesses 10 dias sobrou quase 120. A Bíblia diz quase, não é exato. Quase 120 que aguentaram orando no cenáculo. Aí veio línguas repartidas sobre cada um deles. Eu aprendo uma coisa: o que é meu, é meu. O que é do Rafa, é do Rafa. O que é do de Lima, é de Lima. O que é teu, é teu. Se decida. Para receber algo de Deus, eles precisaram ficar em Jerusalém. O Espírito de Deus. Tem um comentário? Glória a Israel. Hã? Glória a Israel. Glória a Deus. Aleluia. Se decida. Outra coisa que eu aprendo. Obrigado, Rafa. Outra coisa que eu aprendo é que decisão fala de não ficar em cima do muro. No livro de Atos, a Bíblia diz que Eutico ficou em cima do muro. O que aconteceu? Ele caiu, morreu. Paulo teve que parar o culto e ressuscitar. Alguns vão dizer que ali é a conversão de Lucas. Não fique em cima do muro, se decida. Sabe o que é interessante, Rafa? Quando eu chego na Babilônia, que é o mundo, eles querem mudar meu nome. Diferentemente de eu te chamar de Rafa, diferentemente de eu te chamar de Lima, mas quando eu chego na Babilônia, eles querem me mudar o nome, porque a Bíblia diz que Daniel, Ananias, Misael e Azarias tiveram os nomes mudados. Daniel para Belsazar, Ananias Daniel por Belsazar, Ananias por Sadraque, Misael por Mesaque e Azarias por Abidnego. Sabe o que eu aprendo, Lima? Podem até mudar meu nome, mas não mudam quem eu sou. O meu caráter é de Jerusalém. Eu não sei se vai diminuir agora o tanto de gente, viu, Rafa? Mas eu sei que eu estou pregando para crente cheio do Espírito Santo. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Podem até querer mudar o meu nome, mas o meu caráter ainda é de Jerusalém. Eu tenho identidade, e a minha identidade é marcada. A minha identidade tem o selo da promessa. Tu não foi comprado com cartão de crédito, foi comprado pelo preço de sangue. A tua identidade ainda é de Jerusalém. E por que que tem tanta gente que quando vai para a Babilônia se acostuma
durma com ela. Tem jovens que vão para a faculdade e é melhor que não fosse, mas pastor, eu tenho promessa, então vá com identidade de Jerusalém. Oria massuia candorrémia sáuia. Você pediu tanto emprego, Deus te deu, vá com identidade de Jerusalém. Podem até querer mudar o teu nome, mas Deus me usa para te dizer, tu tem identidade, a tua identidade é de Jerusalém, tu tem origem. Tu tem origem. Não é uma série, não é uma pandemia que vai tirar a tua origem. Você tem origem. Talvez eu estou pregando para alguém que se perdeu e Deus está dizendo ao meu coração, para um pouco aqui e diz, o segredo, reconhece e se decide hoje. Fala, eu quero mudança. Eu quero fazer diferente. Pastor, mas eu não consigo, eu profetizo pelo sangue de Jesus que Deus vai colocar na tua vida Ananias, Misael e Azarias. Que Deus vai colocar amizades nutridoras que te levam para perto da presença. Amizade que te levam para perto de Deus. Porque eu creio piamente numa geração cheia do Espírito Santo. Aleluia. A presença de Deus está nesse lugar, que ela possa invadir a sua casa. Aleluia. Eu não estou conseguindo ver os comentários, irmãos. Eu estou seguindo. Se decida. Quando eles estavam ali, Daniel se decidiu, Rafa, dizendo, eu não posso. Eu tenho identidade. Trocaram o meu nome, mas eu sei quem eu sou. Posso te falar uma coisa? Adolescentes, eu não sei se o João Neto está aí. Ô João, Deus abençoe. Parabéns pela live. Foi muito bom, top. Um abraço ao Frederico. Adolescentes, sabe quantos anos Daniel tinha? Segundo os pensadores, ele tinha de 16 anos a 20. Pode ligar. De 16 anos a 20. Adolescente. E ele colocou no coração, porque ele tinha algo muito forte de Jerusalém. Deus vai te ajudar. Deus vai te dar graça. Se decida. Nós cremos numa geração cheia da presença. Daniel assentou, decidiu no seu coração não se contaminar. Tem uma tradução, a King James diz, ele decidiu não se contaminar, não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem o vinho especial servido à mesa real. Olha essa tradução. Ele decidiu não se tornar impuro, não consumir as iguarias do rei, nem o vinho especial servido à sua mesa. Depois de eu decidir, eu aprendo que nesse texto eu preciso renunciar. Meus irmãos, deixa eu te explicar rapidamente o que era isso. Daniel está no palácio do rei, em treinamento, podendo comer da comida real. Trazendo para os nossos dias, era uma comida regada ao nutricionismo, tudo certinho, carboidrato, um pouquinho de gordura de lipídios, proteínas, tudo certinho. Por quê? Porque eles precisavam estar em treinamento de 3 anos para se apresentar diante do rei. Só que outrora Daniel, a Bíblia diz que ele renuncia essas iguarias. Esse alimento era apresentado à idolatria, aos deuses babilônicos. O vinho, a bebida, a comida era apresentado aos deuses babilônicos. E essa comida ela representava uma idolatria. Daniel precisaria comer da comida da mesa do rei. Não comer na mesa, mas comer da comida da mesa do rei. Comer da mesa fala também de comunhão. Daniel tinha origens, lembra? Decisão. Essa comida, biblicamente, ela ia contra o que Daniel entendia ser certo. Levíticos capítulo 17. Depois você anote aí. Levíticos capítulo 17, 10, do versículo 10 ao 14. E Daniel renuncia
tudo isso. Eu aprendo que primeiro eu preciso me decidir. E agora? Depois que eu me decidi, renuncia. Porque, Dilima, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O que mais vai apresentar, eu vou usar teu exemplo, porque o Rafa não está namorando e você está. O que mais vai aparecer, e eu sei que a tua namorada é uma menina de Deus da igreja, o que mais vai aparecer são pratos preparados todos os dias. E eu vou precisar falar, renuncio. Ainda tem uma geração que diz não. Renúncia. Sabe por que ele renuncia, Dilma? Porque ele está ali, mas ele não é dali. Ah não, dá um glória na tua casa. Eu vou te falar o que você já sabe, mas dá um glória aí, ó. Você está aqui, mas nós não somos daqui. Eu ouvi agora a live dos adolescentes e ouvi o Frederico e o João Neto dizer algo muito interessante. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Nós não somos daqui. É por isso que eu me decido renunciar às iguarias, os pratos. Representando aqui pratos que serão apresentados. Ó, vai ser apresentado no teu serviço. Vai ser apresentado na tua casa. Vai ser apresentado quando ninguém está te vendo no teu celular. Vai ser apresentado na Netflix para você ver, não tem nada a ver. Vai ser apresentado os pratos. Esse negócio de prato é tão forte na Bíblia que a rainha Esther entrou diante da presença do rei Assuero. Fazia 30 dias que o rei não convidava. E se Esther entrava, Rafa, e o rei não tivesse a convidado, e o rei não estendisse o cetro para ela, era morte a rainha. O povo jejua, ora, e Esther entra na presença do rei. Quando Esther entra na presença do rei, a Bíblia vai dizer que o rei Assuero estende o cetro para ela, olha no olho dela e diz: o que queres, minha rainha? Até aí legal, tudo bem, ela foi lá para defender o povo, mas aí tem uma vírgula e o rei diz assim: o que tu queres? Até a metade do reino eu te dou. Esther entra na presença do rei para poder lutar pelo povo. Aí sabe que o prato que vem de Satanás? Eu te dou até metade do reino. O reinado de Assuero, 127 províncias, dividida no meio. Quem é bom na matemática? O maior reinado da época. O maior reinado. Imagina hoje, Nimo, saindo na presença do rei para defender o povo, e o rei agora te dá um prato. Fala assim: ó, esquece tudo isso, eu te dou metade do reino, é teu. Eu não estou falando, estou falando de coisa grande. O maior reinado da época. Cuidado com os pratos que são apresentados diante de ti. Cuidado, porque nós não somos daqui. Sabe o que é interessante? Eu anotei aqui, ó. Mesmo que seja para a minha sobrevivência, porque Daniel precisava comer. Mesmo que seja para a sobrevivência dele, Rafa. E ninguém estava vendo. E se ele comesse, não iam falar, ele estava em treinamento, os outros comeram. Quem não comeu foi ele e os 3 amigos. Mesmo que ninguém está vendo, os pais estão longe. Sabe o que ele disse? Eu não dou desculpa. Ninguém está vendo, mas aquele que tem os olhos de chama de fogo, esse vê. E ele vai em todos os lugares. Daniel não dava desculpa. Daniel, ele não se contaminava, ele renunciava. Tem um pensador que diz, eu anotei uma frase: quando Daniel determinou não se contaminar, ele estava sendo fiel em uma determinação de sempre fazer o correto e não ceder às pressões do meio. Ô Marcos, o que será que são essas pressões do meio? Porque a gente é correto, mas quando a gente sofre alguma pressão, esse pensador está dizendo que Daniel, ele, no meio dessa pressão, ele resolveu ser fiel e fazer o que é correto, renunciar. Porque quando nós estamos sofrendo pressão, a nossa tendência é afrouxar um pouco, né? E Deus me usa nessa noite para dizer para alguém, no meio dessa pressão que você está vivendo, afrouxa as rédeas. Pastor, mas está faltando algo em casa. Fica firme. O Deus de milagre te visita. O Deus de milagre te renova. Fica firme. Daniel foi fiel.
Agora tem uma pergunta, de Lima. Rafa, tem uma pergunta. E sabe qual que é a pergunta? Isso aqui eu falei com vocês na escola bíblica. A renúncia, eu escolho o tipo de renúncia. Presta atenção aí, meus queridos, eu estou terminando, tá? Mais 15 minutos. A renúncia, eu escolho o tipo. Isso é tão forte porque é o seguinte, nós conhecemos o texto. Daniel pediu um teste de 10 dias e o eunuco concedeu, correto? Só que tem um detalhe, ele fez o teste de 10 dias e foi positivo, porque a Bíblia diz que durante esse teste ele queria comer verduras e legumes. E durante esse teste, o que foi visto foi positivo, porque o versículo 15 vai dizer que após os 10 dias o seu semblante era melhor, era mais robusto, eles eram mais fortes. Eu não vou falar disso, mas vai na contramão de muita coisa, de muito pensamento, até medicinal, mas eu não vou falar disso. Eu estudei só um pouco isso na faculdade, não vou falar disso. Comer legume e verdura e está mais robusto, está mais forte. Isso é muito forte. Mas isso não é, o entendimento maior não é isso. O entendimento maior é o seguinte: no capítulo 1, versículo 5, o treinamento é de 3 anos. O teste, Rafa, de comer verdura e legume, 10 dias. Aqui tem uma pergunta para quem está na live e para onde esse vídeo for, tem uma pergunta. Você quer viver renúncia? Você quer viver propósito? 10 dias ou 3 anos? Quer ver, Rafa? Quer ver, Edilima? Deixa eu usá-los. Nós temos um grupo denominado Meninos com Propósito. E quando começou a pandemia, nós abrimos um propósito de 21 dias de oração, não foi? Foi isso, Edilima? Enquanto nós estamos nos 21 dias de oração, porque eu tenho um compromisso, um propósito, parece que fica mais fácil vigiar. Estou na oração. Por exemplo, nossa liderança deve estar nos ouvindo aí. Vai começar o congresso da UMADMAC, por exemplo, em novembro. Nós abrimos períodos de oração, não é assim? Nós estamos com os jovens da nossa igreja num período de oração das 10 à meia-noite. Jovens que me assistem, digam amém. Isso é propósito. Isso é viver os 10 dias de teste. Isso é propósito no grupo dos meninos. Isso é propósito antes do congresso. Pastor, isso não é válido? Muito válido. Isso renova. Isso abre o céu. Isso me deixa mais leve. Isso me leva para longe do pecado. Isso eu vigio mais, eu não perco o foco. Isso aí é válido. Só que tem um detalhe. Comer legumes 10 dias não é difícil. Porque quando eu não estou acordando à noite, eu estou com sono, eu lembro que o Rafa está acordando. E aí eu desperto. E eu lembro que nós estamos no propósito, 10 dias. Pegou, Rafa? Agora eu quero ver viver 3 anos. Olha para cá. Já dei na escola bíblica isso. Eu quero ver viver 3 anos. 3 anos comendo verdura e legume. Renunciando, 3 anos. Você quer renunciar só o propósito de 10 dias ou 3 anos? Sabe o que Deus está dizendo para você? 10 dias. 10 dias é propósito. 3 anos é vida comigo. Aleluia. Acho que se eu estivesse no culto eu já ia levantar. Vamos lá. Deus abençoe Samara, Léo, Braço. 10 dias é propósito. Mas o Senhor, Ele quer nessa noite ter algo especial contigo. Sabe o que Ele quer? Que você renuncie e tenha uma vida com Ele. Eu profetizo que a nossa geração viverá sinais, milagres, sobrenatural. Eu sei, tem alguém aí batendo nas portas e você assiste eles, que dizem que a nossa geração é muito ruim. Só que se eu não acreditar na nossa geração, eu paro de pregar. Eu vou fazer outra coisa menos pregar. Eu preciso confrontar com a palavra, me confrontar pelo Espírito, e eu preciso acreditar na nossa geração. Eu creio que a nossa geração ainda tem remanescentes fiéis, que acreditam, que renunciam, que dizem não.
É bom que eu não combino, eu só fico sabendo os hinos que os meninos cantam na hora aqui. E você cantou um hino falando que você quebra o vaso aos pés. Confirmou muita coisa para mim aqui. Toda vez que você canta um hino, me confirma uma palavra, porque essa palavra não está no script da conferência. Mas Deus falou comigo para ministrar. E me deu algumas coisas. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 17, versículo 24: se você quiser vir após mim, negue a si mesmo, renuncia a si mesmo, siga-me, negue a si mesmo, renuncia-me, renuncia a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me. Quer vir? Renuncia a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me, renúncia. A palavra renúncia, ela vai além. A palavra renúncia gera em mim, Rafa, tirar algo que é do meu eu. A palavra renúncia no texto de Mateus 17 fala de eu tirar, decretar falência de mim. Viver o Gálatas 2:20 que eu disse semana passada. Não vivo mais eu, mas quem vive em mim é Cristo. Cristo, 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 Cristo. Deus abençoe Rian, líder do Avivamento da Fé, ali em Taquaritinga. Deus abençoe. Irmã Paula Moraes. Deus abençoe. Deixa eu dizer algo para partir para o terceiro ponto e terminar. Qual foi os grandes problemas de Daniel e dos seus amigos? Vamos lá. Fornalha, você conhece a história. Daniel capítulo 3, Ananias, Misael e Azarias são lançados onde? Na fornalha ardente. E o quarto homem já estava lá. Capítulo 6, Daniel avançado de idade, ele é lançado aonde? Na cova dos leões. Só que, Rafa, tem um segredo. Por Daniel, com 16, 17, 18, 20 anos, no capítulo 1, renunciar e ser fiel a Deus, ele com seus amigos, na sua adolescência, lá na frente, isso foi muito importante e foi um ponto fulminante, crucial, para que Deus fosse fiel com eles. Uma decisão, lembra que eu falei decisão? Uma decisão. No capítulo 1, gera bênçãos. No capítulo 2, no capítulo 3 gera livramento. No capítulo 4 gera honra. No capítulo 5 ele é chamado e é lembrado. E o ímpio vai ter que lembrar de Daniel. Quando está tendo a festa de Belsazar, sabe o que acontece? A rainha entra e fala assim: filho, tu acabou a festa cedo, tu gosta de bagunça, o que aconteceu? Foi mexer onde não devia, né? Só que fica tranquilo, na época do teu pai tinha um. E esse é filho de Deus, esse é diferente. Deus fala através dele, manda chamar. No capítulo 6 ele está na cova dos leões, e os leões têm que dormir, parar. No capítulo 6 Daniel faz um rei, Dário, ímpio, não dormir, jejuar, cessar o sono. No palácio de Dário, naquela noite, no capítulo 6 não teve música. Sabe por quê? Porque um justo estava passando uma dificuldade, uma necessidade. Mas tudo isso, todas essas bênçãos de Deus, foi porque no capítulo 1 ele resolveu não se contaminar com 16, 18, 19, 20 anos. Está sentindo a presença de Deus aí? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe Vinícius, ali de Itabapuã. E eu termino. Decisão, renúncia. E a Bíblia diz que no versículo 8, Daniel diz: eu decidi no meu coração não se contaminar, não me sujar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Aí, a minha Bíblia diz: portanto, pediu. Portanto, guarde essa palavra. Se eu fosse você, eu grifava ela. Vou usar aqui as palavras do pastor Ademir. Se eu fosse você, eu grifava essa palavra. Portanto, pediu ao chefe que lhe concedesse não se contaminar. A King James diz: portanto, ele solicitou permissão. Só que eu fui estudar essa palavra pediu. Guarde essa palavra, pediu. E essa palavra pediu, de Lima, fala de alguém que buscou aquilo, que desejou aquilo, que quis aquilo, que requisitou aquilo. É um verbo piel. O verbo piel no texto hebraico e grego é um verbo contínuo, que fala de ação, que fala de algo intensivo, fala de uma palavra incisiva,
Quando Daniel foi falar com o eunuco, ele veio com todo o respeito do mundo e pediu. Mas esse pedido não é diferente. Eu falo, Rafa, tem como você vir ali comigo, né, tocar, participar da live? Eu estou pedindo. Se você tiver como, você vem. Não. Essa palavra pediu, ela vai além. Você está entendendo, Diego? Alguém que foi incisivo nas suas palavras. Alguém que buscou aquilo, que quis. Alguém que desejou, que exigiu. E eu tirei um pensamento dessa palavra. Aqueles que querem, aqueles que não se contaminam, além de decisão e de renúncia, eles precisam ter atitude. Já estou terminando, aguenta comigo aí. Você precisa tomar uma atitude. Você se decidiu, está renunciando, agora tem atitude. A palavra aqui é com veemência, de uma forma incisiva. 2 Samuel, capítulo, olha que interessante, anote aí, se alguém puder colocar para mim aqui na live, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, eu quero ler. Olha o que diz, Rafa. É a mesma palavra usada aqui em Daniel. 2 Samuel, capítulo 12. O texto é conhecido. Versículo 16. A palavra aqui, pediu e buscou, é a mesma usada nesse texto. Eu não sei falar muito o hebraico, mas a palavra é bax. E é a mesma usada aqui. Davi e Natan, olha só. Versículo 16 de 2 Samuel, capítulo 12. Isso, obrigado, Esther. Diz assim: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Esse capítulo é o pecado de Davi com Betseba. E quando Daniel pediu, olha só que coisa, quando Daniel pediu para não se contaminar com o eunuco, ele foi de uma forma tão incisiva. É o mesmo verbo usado no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, versículo 16. E buscou Davi a Deus. Na verdade, nesse texto, se você quiser anotar na tua casa, esse texto de buscar a Deus, Davi buscou de uma forma incisiva. Desejou, ele quis buscar. Por quê? A busca de Davi aqui era para Deus preservar o seu filho, fruto de um adultério com Betseba. Então Davi buscou com muita força a Deus. Davi insistiu com Deus. Davi requisitou de uma forma incisiva, ele perseverou. É o mesmo verbo usado para Daniel capítulo 1, versículo 8. Aonde diz que Daniel de uma forma incisiva pediu. Ele teve atitude. Deixa eu te dizer uma coisa, eu anotei algo aqui, eu estou terminando. Daniel tinha um discernimento de perceber que o propósito real nessas coisas de contaminação iria afastá-lo da sua fé. Aí ele resolveu submeter-se e lutar. Vou repetir, Daniel, Rafa, ele percebeu que essas coisas iriam afastar da sua fé. E ele resolveu perseverar e lutar contra isso. Atitude. O que está te afastando da presença? O que está te impedindo de ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não é um culto depois do final da pandemia, você pular da glória a Deus, saltar, marchar num pé só. Não. Por misericórdia de Deus, quase todos os cultos que a gente tem pregado na pandemia, o povo está querendo tanto, Rafa, que Deus tem aberto o céu. Mas ser cheio do Espírito Santo é quando as luzes se apagam. É atitude. Ser cheio do Espírito Santo é ouvir uma palavra às 11h10 da noite, na quinta-feira, e alguém tem que trabalhar amanhã, e Deus abençoe que a gente está segurando aí 25, 23, 24, 30 pessoas, Deus abençoe pela sua vida, e eu falo, não, eu tenho atitude, porque agora o Espírito Santo ele fala comigo, mas ele fala com você, fala conosco, em algumas coisas que eu tenho que ter atitude. Eu tive que ter uma conversa de atitude essa semana com o Espírito Santo, em algumas coisas.
Porque aí ele vai te direcionando, ele vai te guiando, não foi isso? Quando você cantou aquele hino, eu lembrei do Enoque, eu não sei se o Enoque está aí. Esse hino, segundo hino. Muito bonito. O Enoque cantou muito ele na igreja. O Espírito guia, Marcos. E a pergunta que fica é: e essa atitude que eu estou tendo? Ele determinou, através de um alimento, não se contaminar e preservar suas lembranças da sua pátria. Ele vivia na Babilônia, no mundo caldeu. Ele vivia no exílio, ele estava preso no cativeiro. Mas ele era procedente da família de Abraão e ele resolveu não se contaminar. Ele tomou uma atitude. Você pode me perguntar o seguinte: ô pastor, se eu não renunciar, se eu renunciar, perdão, se eu tomar uma atitude, se eu tomar uma decisão, o que vai beneficiar a minha vida? Eu vou dar para você a Bíblia. Daniel 1,16 diz que Daniel, Ananias, Misael e Azarias tinham sabedoria e inteligência em todas as letras da Babilônia. Aqui está dizendo de sabedoria e inteligência na área secular, Rafa. É o seguinte, sabe o que está dizendo o texto? Eles estudaram durante 3 anos e se destacaram. Isso aqui é secular, isso aqui é serviço. Isso aqui não é sabedoria da Bíblia, aqui não é sabedoria espiritual, não. Aqui é o seguinte, o que está dizendo a Bíblia é o seguinte: por eles não se contaminar, por eles tomar decisão, por eles ter atitude, sabe o que aconteceu? Eles tiveram sabedoria na língua babilônica. Eu posso usar esse texto para dizer que a pessoa que tem qualidade de Jerusalém, que renuncia, que toma atitude, a pessoa que se decide, ela vai ser bem sucedida ali fora. E bem sucedida ali fora, não estou falando apenas de dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro e ela não é bem sucedida, não tem um bom caráter ali fora. Quando a gente fala da área social, de ser bem sucedido, fala de uma área financeira, fala de uma área espiritual, fala de uma área familiar, fala de caráter, fala de alguém, fala de andar na rua com a cabeça em pé, fala de alguém olhar para você e falar: ó, aí vai verdadeiramente alguém que serve a Deus. Eu estou te falando disso aí. Aleluia. Qual que é o resultado? Inteligência e sabedoria. E para Daniel foi dado ainda mais entendimento e visões e sonho. Sabe o que é interessante, Rafa? Deixa eu só fazer um paralelo. Ezequiel capítulo 1, Ezequiel também está no cativeiro. Só que Deus levanta Ezequiel no meio do povo. E no capítulo 1 de Ezequiel, Ezequiel diz assim: estava eu na beira do rio Quebar, entre os cativos da Babilônia. Sabe o que aconteceu, Rafa? Eu tive visões de Deus e o céu se abriu. Ezequiel tinha sangue sacerdotal. Ezequiel foi preparado para ser sacerdote, penso eu. Só que a maior revelação da vida de Ezequiel foi no meio do cativeiro babilônico, no meio da dificuldade, estou lhe dizendo isso para aplicar, e a Bíblia diz que o céu se abriu e ele teve visões de Deus. Deus está dizendo para alguém: é no meio da tua adversidade que eu abro o céu e te entrego revelações de Deus. Tu crê? Aleluia. Deus abençoe Camila, pessoal da Assembleia de Deus de Madureira, lá de São José do Rio Preto. Deus abençoe Madureira, de São José do Rio Preto. É em épocas difíceis que Deus abre o céu e revela para Ezequiel aquilo que ele não viu em Jerusalém. Será que eu entrego agora? Fala ou não? Está cansado? Não. Ezequiel está em Jerusalém e o céu não abre, mas ele é fiel ali. Sabe onde o céu vai abrir? Na Babilônia, no cativeiro. João, anote isso. João está deitado aos colos de Jesus. E a maior revelação da vida de João, sabe onde é? Na ilha de Patmos. Já velho de idade e obrigado a trabalhar. Dificuldade. Deus abre e revela o Apocalipse a ele. As maiores dificuldades da sua vida virão os maiores hinos, as maiores pregações, as maiores revelações, os maiores mistérios com Deus. Eu profetizo que o céu há de se abrir e que a mão do Senhor venha te guiar. O que eu ganho, pastor? Eu tive atitude, me decidi, renunciei. A Bíblia diz que não foram achados outros como eles, e eles foram colocados diante do rei. Passou 3 anos, Rafa, o rei mandou chamar, e foram colocados diante do rei, e não foi achado outros como ele. Aleluia. Honra
permaneceram diante do rei, depois dos 3 anos. O rei vai dizer, palavra do ímpio, o rei vai dizer, aqui no versículo 20, não foram achados outros como os tais, Daniel, Ananias e Misael, por isso permaneceram diante do rei. Versículo 20, em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Passou os 3 anos, teve um questionário, lembra do questionário? O questionário foi para trazer. Passou 3 anos, teve o segundo questionário. Dá para você pregar um dia, Rafa, sobre o primeiro questionário de Nabucodonosor e o segundo. Teve 2 questionários. Acabou 3 anos, tem prova. Você quer passar na faculdade sem prova? Só você? Vou repetir. Tem 2 questionários no capítulo 1. O questionário do capítulo 1, versículo 4, para trazer. Olha outra mensagem aí, Rafa. E o questionário do 20, porque quando acabou o período de treinamento, o rei chamou e fez pergunta. Anote aqui para mim alguém, os 2 questionários de Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor fez perguntas, sabe o que aconteceu? Ele mesmo diz, e foram achados aos 4, 10 vezes mais sábios do que todos, astrólogos, magos, e vai. Glória a Deus. Eu vou terminar, tá? Tem alguém para anotar aqui para mim? Eu estou vendo aqui, ó. Tem alguém para anotar para mim aqui os questionários de Nabucodonosor? Anote aí, os questionários de Nabucodonosor. Eu termino. Eu renunciei, porque alguém está perguntando, Rafa, eu renunciei. Eu me decidi. Eu tive atitude. Deus honrou Daniel. E eu concluo dizendo que Daniel foi um homem que deixou um legado. Por favor, as 21 pessoas que estão aqui, fique comigo. Eu vou terminar aqui nessa conclusão. Daniel foi um homem que deixou um legado. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Primeiro, se você for no capítulo 6 de Daniel, versículo 28, vai dizer o seguinte, vou te provar. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Ou seja, o que o texto está dizendo, Rafa, é o seguinte. Primeiro rei, Nabucodonosor, Daniel foi governador. Segundo rei, Belsazar, Daniel estava entre os 3 mais importantes. Reinado de Dário, Daniel teve sua importância. Reinado de Ciro, Daniel teve a sua importância. Passou-se 4 reis. Vamos lá, Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. E Daniel foi honrado por Deus mediante esses reis. Eu aprendo uma coisa, que aqui não é apadrinhamento. Para com isso, irmãos. Meu pai e minha mãe ainda não estão na igreja, não tenho pai pastor. E louvo a Deus, glorifico a Deus. Porque você nasceu na igreja, teu pai é pastor, meu filho está nascendo vendo um pai pastor. Louvo a Deus por isso. Mas o que vai honrar o Murilo, meu filho, vai ser as atitudes dele diante de Deus e as promessas que Deus tem na vida dele e ele se colocar na posição. Eu estou querendo te dizer que passaram-se 4 reis e passaram-se mais ou menos 60 anos. No capítulo 5 e 6, Daniel tem por volta de 65, 70 anos. Por volta de, ou melhor, quase 80 anos. Passaram-se quase 60 anos. E Daniel foi honrado com Dário, com Ciro, com Belsazar, com Nabucodonosor. Daniel deixou um legado. Pastor, ainda não me convenceu. Vamos lá, eu estou terminando. Ezequiel 28:3 diz assim: porventura é mais sábio do que Daniel? Ou Daniel não haver mistérios ou segredo que tu possa desvendar? Ezequiel está falando a respeito de sabedoria e ele vai perguntar: tu és mais sábio que Daniel? Olha só. Mateus 24:15, o Senhor Jesus cita a desolação de Daniel, que foi falada por Daniel.
Capítulo 5 de Daniel, quando eu disse aqui a festa de Belsazar não dá muito certo, porque a mão misteriosa entra escrevendo na parede, a rainha entra e diz assim, tem um, que testemunho, eu estou falando do ímpio, o ímpio vai dizer, tem um da época do teu pai que é diferente, manda chamar que ele vai saber o que está escrito, porque ele serve os deuses verdadeiros. Olha que testemunho, Rafa. Deixou um legado ou não? Vou mais, Ezequiel 14:14. Deus queria pôr um jugo numa cidade. Olha o que o profeta disse. Ainda que homens de honra, notáveis, que são exemplos de livramento, são homens notáveis, como Noé, Jó e Daniel, estivessem nessa cidade, por causa da retidão deles, que eles demonstraram, ele só conseguiria livrar a si mesmo, porque a cidade eu ia destruir. Na destruição dessa cidade, Daniel é comparado com Jó e com Noé, com o espírito de retidão que havia neles. Daniel deixou um legado, irmãos, sim ou não? Meu Deus. Eu vou dar o texto, Ezequiel 28:3, Ezequiel 14:14, Daniel 6:28, Mateus 24:15 e Daniel 5:13. De Lima, Daniel deixou um legado, sim ou não? Agora eu termino aqui, Eu termino dizendo só uma pergunta para você. A pergunta que fica para nós, Rafa, nessa noite é: você tem deixado um legado? Ou você almeja deixar um legado? Olha para cá. Você ficou até agora, não vai sair não. A gente vai louvar um hino especial, viu, Guilherme? Porque eu sinto um quebrantamento de Deus muito forte aqui, eu sei que Ele está na tua casa. E tem uma pergunta, Rafa: qual é o legado que eu quero deixar? E a gente pensa, olha para cá, a gente pensa que legado é algo grande que a gente deixa, como por exemplo os homens de Deus, Daniel Berg, o Darwin, um Billy Graham. Não, mas e o legado que o Rafa vai deixar na Assembleia de Deus de Marília? E a história sendo construída? E o legado que está sendo construído? E o legado que você está deixando no meio dos teus? Não é só algo muito grande. Todo legado começa no início. O que realmente nós almejamos? Você que é líder, o legado que você está deixando para os seus liderados. Você que trabalha no setor, o legado que você está deixando numa empresa. Se almeja um legado, uma história. Tem gente que deixa muita coisa bom na parte financeira, mas e um legado? É uma pergunta que fica para nós. O que você quer deixar? E eu não estou dizendo, tá? Eu não estou dizendo que você vai morrer, não, porque legado não é isso, tá? Tá com quantos anos, Rafa? 19, tá nos jovens. O Rafa passa, o tempo passa, o Marcos passa, casa, vai para outro lugar. Você deve ter deixado um legado ali. No Marília eu estou há 5 anos. Que legado que eu tenho deixado ali se Deus me levar para outro lugar? Que legado que eu tenho deixado para a juventude? Que tem nossos líderes, irmã Neia, presbítero Levi, mas eu fiquei um período sempre ajudando a liderança. Que legado que a gente deixa? Se Deus dizer, chegou a hora de você ir para outro lugar. Legado não é só quando a gente morre. Que legado que eu estou deixando? Meu Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu te convido aí na tua casa a você refletir, assistir.
E eu vou te fazer um pedido. Depois, não agora, tá? Não deixa esse momento, não. Depois, você vai compartilhar essa live. Você que está aqui. Para quê? Para que ela possa atingir mais pessoas. Eu senti muito forte Deus nesse momento que nós estamos aqui. Mas não compartilhe agora não. Fecha teu olho agora. Eu não sei se você está na tua casa, eu não sei se você está no trabalho, eu não sei se você está com alguém aí, mas eu te convido a fechar o teu olho. E nesse hino você mergulhar de uma vez nos rios de água viva do Espírito Santo. Que essa palavra fique queimando ao seu coração. Oramaia, sébia, calamaia. Tem muita gente olhando para você e se espelhando em você. Não é porque não falaram nada, mas eles se espelham. Fecha teu olho. Deixa o Espírito Santo tocar de forma especial na tua casa. Deixa Deus entrar onde o homem não pode entrar. Ao som desse louvor. Deixa queimar em ti o fogo da presença de Deus que renova. Leva a sua camaia. Sinta a presença do Espírito Santo. Deixa queimar, deixa queimar. Uramacala sua mandarai. Deixa queimar. Alamácia. Ouvir. Ah, Deus. Deus vai acender o fogo da chamada de novo. Vai ter força para dizer não, para renunciar. Pregava. Não prega mais porque Deus está te dando força. Urimiasto, camangoiacalábia. A presença de Deus está aqui. Mergulha nessa presença gloriosa hoje. Deixa Deus tocar em ti. Oh Espírito de Deus. Aleluia. Deixa Deus tocar na tua vida. Deixa Deus ir aonde o homem não pode ir. Deixa Deus curar tuas feridas hoje. Muitos querem suas mãos. Aleluia. Só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos. Só queremos teus pés. Mas deixa queimar. Que essa presença invada a tua casa. Deixa queimar, Senhor. Queima os nossos corações. Fica no teclado do violão. Nós estamos sentindo muito forte a presença de Deus. Eu estou sentindo o Espírito Santo. E eu quero te dizer que esse Espírito Santo que está aqui conosco, está aí contigo.
Ele começa a curar as feridas da tua casa. Ele começa a curar feridas do teu templo espiritual. Aquilo que outrora tu fazia. Talvez tu desanimou dizendo não estou aguentando mais, é hoje. Que Ele entra e renova. Eu sinto fortemente um toque do Espírito de Deus em vidas. Pega de novo a tua harpa. Pega de novo a tua ferramenta que foi pendurada talvez no salgueiro, dizendo que tu não fazia mais, e Deus está dizendo, pega e volta a fazer de novo. Lembra daquilo que eu coloquei em ti, lembra dos hinos que eu lhe dei, lembra daqueles momentos de intimidade que tu me sentia, lembra das promessas, lembra daquilo que eu lhe prometi. Às vezes a gente desanima em meio às promessas, mas Deus está aqui dizendo, eu te renovo. Há um renovo de Deus. Querido Deus, no nome de Jesus, mediante o teu Espírito, entra nesses lares. Aonde essa live se achegar, entra lá na suia como e a calada. Senhor meu Deus, aos pedidos de oração que foi apresentado, Senhor meu Deus, entra com o teu poder. Nesse período difícil, Senhor, nós não queremos brincar com o sentimento e nem emocionar, mas que tudo venha a ser pela tua palavra. Senhor meu Deus, a nossa nação está de luto, porque vidas se perderam, Senhor. A nossa nação está de luto, mas nós clamamos ao Senhor, ó Pai. Ora vem, Senhor Jesus. E se o Senhor não voltar para nós, que o Senhor nos dê graça para sermos fiéis à Tua presença, para viver verdadeiramente a Tua palavra. Eu profetizo vida, eu profetizo renovo, cura, Senhor, no nome de Jesus, pelo poder que há na Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor. Lamacho, Orebaia Sacanarabas. Aleluia. Glória a Deus. Dá para ver quem está ouvindo. Aleluia. Tá quantos aí, Simão? Viu? Quantas pessoas estão aí? 15. Deus nos abençoe por ter segurado conosco até agora, tá? Que Deus continue vos abençoando poderosamente a todos os irmãos. Me perdoa se eu não citei o nome, se eu não vi, mas eu creio numa geração que não se contamina. E agora nós temos, sabe o quê? Viver essa palavra. Talvez você perdeu alguém querido por esta pandemia. O Brasil perdeu pessoas queridas. Hoje uma grande adoradora se foi. Mas como ela dizia nos seus hinos que transformaram vidas, quando chegar ali no céu, ela adorará. Nossa cidade perdeu pessoas. Perdemos um companheiro ministerial, presbítero da igreja do Ministério de Catanduva, um grande homem de Deus. Cuidava de jovens. Que Deus abençoe toda a igreja do Catanduva. As nossas condolências. Mas nós estamos vivos.
Mesmo que o Brasil esteja de luto, o mundo esteja de luto, nós estamos vivos. E nós precisamos dessa presença do Espírito. Eu agradeço ao Rafael, ao Marcos de Lima. Deus abençoe a vida de vocês. E quinta-feira que vem nós estamos aqui encerrando essa conferência. Não perca. Nós cremos que será impactante. Nós temos 16 pessoas aqui. Eu quero lhe fazer um pedido especial. Você que não compartilhou, compartilhe agora com alguém. Eu espero, compartilhe. Compartilhe nas suas redes sociais, para que possa essa palavra atingir mais corações. Compartilhe. Se você crê que a nossa geração pode ser diferente, que a nossa geração não se contamina, que a nossa geração pode ser cheia da presença de Deus. Ser cheio da presença é viver nos domínios do Espírito Santo. É fruto. É Gálatas 5, Gálatas 2. Compartilhe para que essa palavra possa ir. E que o nome de Jesus venha a ser engrandecido em nossas vidas. Meus irmãos, acalma o coração, tá? Vai passar. Vai passar. Sei que não está fácil, mas vai passar. Deus em Cristo os abençoe. E até a próxima quinta. Sábado nós temos a série sobre as igrejas do Apocalipse. E sábado vai estar comigo o conferencista Frederico Carminati. Sábado às 16 horas. Tá bom? E quinta-feira nós encerramos. Compartilhe. Encarecidamente eu lhe peço, para que pessoas possam ouvir os hinos, a palavra, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus abençoe. Pai do Senhor.